quero compartilhar com vocês um estudo bíblico que fala sobre fé em Deus. Uma série de estudos bíblicos que faz parte da fundação da vida cristã. Diz a palavra de Deus que, ao estudarmos sobre o arrependimento, aprendemos que o arrependimento é o primeiro passo na vida do cristão. Cristo, em sua própria casa, como filho, a qual casa somos nós? Se não somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Hebreus 3:6. A declaração condicional de Hebreus merece atenção especial, porque adverte que a salvação é condicional. A segurança do crente em Cristo é mantida somente enquanto ele declara, ele coopera com a graça de Deus, perseverando na fé e na santificação até o fim da sua existência terrena. Essa verdade foi enfatizada por Cristo, João 8,31. E observamos que o arrependimento e a fé em Deus, como ponto fundamental e bíblico, é genuíno, e sem a demonstração de uma verdadeira fé, não há novo nascimento. Nesse estudo bíblico, abordaremos o segundo princípio da doutrina de Cristo: fé em Deus. O que significa fé? É crença, firme persuasão, certeza, firme convicção. Isso é fé. Crer é confiar de todo o seu coração. Por fé é acreditar. Jesus nos instruiu a possuir algo de grande importância para a nossa vida. O que é algo importante? Marcos 4,10 diz assim: e quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca das parábolas. Mateus 13,10. Fé em Deus. Fé em Deus significa confiança absoluta. Qual foi a mensagem de Jesus aos seus discípulos e à igreja? Arrependimento e fé em Deus. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículo 15. E disse-lhe: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. Ainda a palavra diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Porque aquele que, Jesus, veio redimir são carne e sangue, são humanos. Ele também teve que tomar sobre si a natureza humana, pois somente como ser humano genuíno ele teria as qualificações para redimir a raça humana do poder de Satanás. Cristo morreu para destruir o poder de Satanás sobre aqueles que creem. 1 João, capítulo 3, versículo 8. E para livrá-lo do poder da morte. Apocalipse 1,18. E ao mesmo tempo, ao prometer-lhe a vida eterna com Deus. João 17,3. Fé em Deus é a base da vida cristã. Qual é a situação daqueles que possuem fé? Mas vamos indicar os que não possuem fé. Eles não agradam a Deus, simplesmente. Diz a palavra: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe
e que recompensa aqueles que os buscam. Hebreus 11:6. Creia que Ele existe, Ele é o que nos salva. Devemos ser sinceros diante da presença de Deus. Devemos crer na existência de um Deus pessoal, infinito, santo, que tem cuidado de nós. Devemos crer que Ele nos guardará quando buscamos com sinceridade. Sabemos que o nosso maior galardão e alegria é a presença do próprio Deus em nossas vidas. Ele é nosso escudo, nossa grande recompensa. Gênesis 15:1. Então, Deus quer muito cuidar de cada um de nós. Muitas vezes nós dificultamos estas coisas que Deus quer fazer. Devemos buscar a Deus com diligência e desejar ansiosamente a sua presença, sua graça. Obediência são inseparáveis entre si, assim como também ao inseparável a incredulidade e a obediência. Hebreus 18, 3, 18, 19. Amém? O que é fé? Você tem fé? Fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos de Deus e a prova de que elas existem. São coisas que não vemos. Diz a palavra. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Qual é a fonte da verdadeira fé? A palavra de Deus. Diz a palavra. Mas nem todos têm obediência ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 16, 17. Porque se você for ouvir e ler outras coisas, você vai ter uma fé falsa, né? Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que começa e completa em nós a fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Ele começa e completa a nossa fé. A fé coopera com as obras e aperfeiçoa a fé. Vamos à palavra. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Bem vês que a fé coopera com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Tiago 2, 21 e 22. A palavra de Deus nos apresenta maravilhosas promessas, ou podemos alcançar através da fé. O que devemos fazer para alcançá-las? Diz a palavra de Deus em Salmo 37, 5, diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e os demais ele vai completar, ele vai fazer. Salmo 37, 5. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa em seu nome, segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. João 1,16. Qual é a nossa esperança? E a fé é a nossa esperança, porque nós temos que crer em Jesus Cristo. Qual é a palavra de fé que pregamos? Romanos 10, 8 e 9. Se vocês declararem com os lábios de vocês que Jesus Cristo é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou, será salvo. Você já confessou
com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor em seu coração? Se você já fez isso, excelente. Crê que Deus o ressuscitou dos mortos. Você terá a vida eterna. Não basta simplesmente você fazer parte de uma igreja. Basta sim você fazer parte de uma igreja, entregar o seu coração para Jesus. Mas Ele não quer só o coração. Você precisa entregar a sua mente. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus.